Olá a todos, hoje nós continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, com as mensagens de André Luiz. E nós estamos no capítulo 49, aliás, o penúltimo capítulo, que se chama Regressando a Casa. E vimos na semana anterior que o André Luiz ele tem a permissão para voltar ali para a Terra, visitar a casa dele durante uma semana, E chegando ali, quão grande é a surpresa dele de presenciar que os móveis não estavam no mesmo lugar, que a casa estava muito modificada. E ele entrando ali, ele percebe claramente que a esposa já tinha se casado novamente, porque ela fala em dado momento sobre o marido que estava doente, fala para o médico: doutor, eu não suportaria uma segunda viuvez, Então nesse momento fica muito claro ali que ela havia se casado, o que o choca, porque ele esperava voltar ali e sentir que as pessoas tinham saudade, sentiu muita falta dele, Ele também percebe que só uma das filhas se lembrava dele com carinho, ele até manifesta essa saudade e ela é repreendida ali duramente pela mãe, Enfim, e o impulso primeiro dele é de odiar aquele homem, O homem que era o atual companheiro dela, que era o Ernesto, mas ele diz que ele já não era mais o mesmo da terra, Então ele consegue ali refletir um pouco, controlar aquele ímpeto e diante de todo o ensinamento que ele havia obtido em Nosso Lar, de toda a experiência de trabalho ali no bem, do trabalho pela coletividade ali nas câmaras de edificação, ele consegue reverter esse pensamento e analisar ali com calma, com cautela, E aqui ele continua dizendo: quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me no mar de indagações, quando vi minha esposa, já falamos isso aqui, da segunda vez. E depois então que ele se depara ali com a situação da filha chorosa, que ele tenta, a única filha que lembrava dele com carinho, ele vai ali em pensamentos, sugerindo pensamentos a ela de calma, de serenidade, Ele diz: angústias e decepções sucediam-me de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Deixando claro que quando a gente partir, nós não vamos levar absolutamente nada. Até hoje eu vi uma imagem de uma alegoria de uma pessoa chegando na espiritualidade com uma mala na mão, e ali o porteiro falava: olha, você pode entrar, mas a sua mala fica aí fora, Então todo esse apego que a gente tem ali às nossas posições aqui na Terra, ao status, ao poder, a bens, a riqueza, tudo isso cai por terra. Nós entramos todos exatamente iguais, nus no sentido de que carregamos só aquilo que sentimos dentro da nossa alma, só a bagagem daquilo que vivemos, como foi a nossa convivência aqui no mundo. Então a continuidade da vida, ela nada mais é do que o fruto daquilo que nós vivemos aqui na Terra, daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos, E não daquilo que a gente conquistou, das posições. Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre refletindo qual é o nosso propósito da vida, O que temos buscado, quais são os nossos desejos, os nossos anseios, quais são as nossas preocupações, que pensamentos permeiam a nossa cabeça ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, para onde nós queremos ir, Então isso nos faz pensar naquilo que de fato é importante, naquilo que de fato nos faz bem, Lembrando ali da passagem do Evangelho, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, procuremos o bem, procuremos ali sermos pessoas melhores, desenvolver os nossos sentimentos, que o resto isso vem por consequência, por acréscimo, não daquilo que nós desejamos, mas daquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Por isso que nas nossas orações nós temos que pedir muito a Deus lucidez. Lucidez para discernirmos, para sabermos ler ali os sinais que a vida nos apresenta, aprendendo com as alegrias que a vida proporciona, com os momentos de paz que a vida proporciona,
mas aprendendo também com os momentos de dor, de tristeza, de decepção, que também são sinais da vida querendo nos mostrar, ensinar, alertar sobre alguma coisa que ainda não foi assimilada, porque sempre temos usado essa frase: lição aprendida, sofrimento terminado. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. A partir do momento que nós aprendemos, não existe nenhum prazer em ficar sofrendo, né? Mas enquanto não aprendemos, há lições que elas se repetem, que elas vão ali acontecendo como, de novo, não como um castigo de Deus, não como uma injustiça, mas como um aprendizado, né? Então, lição aprendida, sofrimento terminado, né? Então, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, sempre pedindo a Deus que nos ajude a perceber as coisas como elas de fato são, não como nós gostaríamos que elas fossem, né? E o André Luiz continua dizendo: nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Ele ficou muito triste, muito decepcionado, né? De não se sentir ali lembrado, acolhido, né? Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, ao ver conceitos e a surpreender atitudes que eu nunca poderia ter suspeitado. A tardinha Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse, solícito, atencioso: compreendo suas mágoas, rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho. Vejam que a primeira coisa que Clarencio faz, compreendo sua mágoa, né? Sendo ali solidário mesmo, exercendo a empatia, né? Às vezes alguém nos traz ali alguma situação difícil, a gente já tem uma tendência ali a desfilar conselhos, faça isso, faça aquilo, ou falar, não, isso não é nada, né? Não, ele fala, compreendo. Compreenda a sua mágoa, compreenda a sua dor, né? Mas ele diz em seguida aqui, ele percebe, o Clarencio, que ali seria uma ótima oportunidade do testemunho, né? Então Clarencio tinha muito claro que aquele testemunho tão difícil, que exigiria tanto do André Luiz, seria também extremamente importante ali para o crescimento do André Luiz, né? Sem dúvida aquilo poderia ser um divisor de águas, né? Em que ele precisaria passar desse amor ali, posse, né? um amor, paixão levado pelo egoísmo, para um amor fraternidade, né? Que pensasse não só nele, mas analisasse aquela situação de uma maneira mais ampla, o que seria bom para toda aquela família, e não pensar só na dor dele de não se sentir lembrado ali pela esposa e pelos 2 filhos, né? Já que a gente percebe que a outra filha, que é a terceira, essa sim se lembrava dele com muito afeto, com muito carinho. E o Clarencio continua dizendo, não tenho diretrizes novas, né? Qualquer conselho da minha parte, portanto, seria intempestivo, seria impróprio, né? Vejam que interessante, olha, eu não tenho nenhum conselho para te dar agora, né? Às vezes, trazendo isso para a nossa vida, tudo que alguém precisa em alguns momentos é ser ouvido, né? Às vezes a pessoa nos procura, ela nem quer um conselho, ela quer desabafar, ela quer um ouvido que a ouça sem julgamento, né? E, enfim, são lições aqui intrínsecas muito importantes, né? Apenas, meu caro, eu não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então Clarencio deixa essa frase para o André Luiz refletir. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quantas vezes já ouvimos essa frase e lemos, né? E o André Luiz diz, agradeci sensibilizado, pedi que não me desamparasse com seu necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica. Então ele começa a pensar naquela frase que Clarencio deixou e foi refletindo ali agora com mais serenidade. Vejam quanto é importante
nós termos momentos de serenidade para conseguirmos refletir. É como a imagem de uma água que está ali fervendo numa panela. Se a água está fervendo, você não consegue ver teu reflexo. Agora, quando essa água para de ferver, que ela se acalma, aí sim você consegue ver o reflexo na água. Ou seja, quando as situações estão ali fervendo, né, altamente confusas, a gente não consegue raciocinar com calma, com tranquilidade, não consegue perceber as coisas. Às vezes a gente tem que acalmar essa fervura dentro de nós, deixar essa água se acalmar para que ela se torne limpa, e aí sim a gente consegue refletir, enxergar as coisas como elas são, né? Por isso é que ele fala aqui que ele refletiu naquela recomendação e consegue pensar com mais serenidade. E quantas vezes a leitura do Evangelho, ou qualquer leitura que seja positiva, ajuda a manter o equilíbrio, né? A gente sai daquela situação ali, daquele fogo mental, daquela agitação absurda, e a hora que a gente lê alguma coisa, ouve uma música boa, aquilo vai ajudando a restituir nosso equilíbrio, a nossa paz, e aí sim a gente consegue pensar ali de uma maneira melhor. E ele reflete, afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia, né? Por que condenar o fato dela ter se casado de novo? E se eu fosse o viúvo na terra, eu teria acaso suportado uma prolongada solidão? Eu não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio, né, um novo casamento? E o pobre enfermo, que era o atual companheiro dela, como e por que odiá-lo? Ele não era também meu irmão na casa de nosso pai? Ele não estaria ali o meu lar, talvez em piores condições, se Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Olha que interessante esse ponto de vista. Vejam as reflexões aqui dele, né? A casa dele que já estava ali numa situação difícil, o filho que se sabia ali em sérias dificuldades, praticando ali muita coisa que não era boa, como nós vimos lá atrás. A outra filha também não ligada à espiritualidade, só uma ali que parecia ter um pouco mais equilíbrio. Será que aquela casa não estaria ainda mais difícil, né, se a Zélia não tivesse se casado novamente? Aquele homem de alguma maneira não estava amenizando ali até as saudades dos filhos, né, em relação ao pai que havia partido? Enfim, novas reflexões ali para ele, né? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus me conduzira a outras fontes. Eu não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, assim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. Eu entendia e estendia agora a família dele a comunidade universal. Então vejam que interessante isso, né? Em que ele fala, olha, Jesus havia conduzido a outras fontes, ou seja, a outras experiências, a outros aprendizados ali em nosso lar. Ele não poderia retroceder e pensar como um homem que viveu na terra, porque ele já tinha uma outra bagagem, né? E ele fala, a família dele agora, ele percebeu que não era só a esposa e os filhos da terra, era, acima de tudo, os doentes que ele cuidava, que ele tinha criado uma afeição muito grande por eles, né? Então veja quantos aprendizados aqui, né? Em outros tempos, hora que ele viu ali o Ernesto, o marido atual da esposa doente, talvez ele tivesse sentimentos até de prazer, de alegria, num sentimento de vingança, né? Mas aqui não. Aqui não, ele já tem ali a consciência despertada para exercer ali a caridade, né? E também vai mostrando que as famílias espirituais, as famílias terrenas, né? Que as famílias espirituais são os afetos não só que a gente conquista aqui na Terra, mas se estende muito além, né? Muitos desses doentes que ele cuida talvez fizessem parte ali da família espiritual dele, daquelas ligações que vão se perpetuar mesmo ao longo de muitas vidas, se há ali uma afinidade real, né?
E aqui ele tem um aprendizado muito grande também, que é de amar e desejar o bem do outro, mesmo que esse bem não nos inclua. Eu não sei se a gente comentou aqui, mas esse ano teve um relato muito interessante, né, na casa espírita, de um marido que tinha desencarnado, e no relato dele ele fala que ele veio na Terra acompanhar a formatura das filhas dele, né? Então vejam que interessante, às vezes numa formatura, num casamento, alguém fala, nossa, estou me lembrando tanto do meu pai, da minha mãe, e mal sabem que quantas situações esses espíritos queridos podem de fato estarem ali acompanhando, vibrando. E ele fala então que ele acompanhou a formatura das filhas, que ele estimulou a esposa dele a procurar um outro relacionamento, para seguir ali o caminho dela, se fortalecer. E ele fala, não foi fácil como parecem as minhas palavras. Porque quando a gente ouve as primeiras linhas, você fala, nossa, que espírito tão maduro, né? Ele fala, não foi fácil como pode parecer. Eu tive que lutar ali contra o meu ciúmes, contra o meu orgulho, meu egoísmo, mas eu amo de verdade as minhas filhas, eu amo de verdade a minha esposa, e eu quero muito que elas sejam felizes, mesmo que esse amor não me inclua, mesmo que essa felicidade eu não esteja junto, porque eu de fato as amo. Então vejam esse desprendimento, né? Que esse amor mais puro que a gente vai conquistar um dia é desejar as pessoas, o bem das pessoas, é amar as pessoas, mesmo que isso não nos inclua naqueles momentos, naquele grupo, né? Então esse é um amor profundo em que ele fala, eu de fato amo a minha esposa, eu de fato amo as minhas filhas e eu quero muito que elas sejam felizes, né? Mesmo que isso não me inclua, né? Mesmo que ela esteja com outro companheiro. Então ele do outro lado que estimulou ela, porque a esposa aqui na Terra devia ficar muito insegura, poxa, eu não posso fazer isso, né? Não é justo com ele que já partiu, né? Enfim, e ele estimula ela a assumir um novo relacionamento. Então vejam que outro aprendizado. E o André Luiz termina dizendo esse capítulo, dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então veja, dominado de novos pensamentos. Então daquele momento de decepção, de tristeza, da indiferença ali dos familiares, né, da maioria deles, ele passa então a refletir, a abrigar ali tudo que ele havia aprendido em nosso lar. Então isso faz com que ele seja dominado de novos pensamentos. Então vejam o quanto é importante o estudo, a leitura, daquilo que nosso espírito se alimenta, de boas conversas, de boas músicas, de bons estudos, para que gradativamente a gente vá tendo ali novos pensamentos, uma nova visão, uma nova compreensão da nossa realidade espiritual. E a partir disso, a gente vai encontrar motivos de aprendizado em tudo, na dor, na alegria, na saúde, na doença, né? Tudo isso deixa de ser, as dores deixam de ser castigos e passam a ser ali fontes de aprendizado quando elas nos visitam. Então, esse relato do André Luiz é muito rico. E na semana próxima nós iniciamos o capítulo 50, que é o último capítulo do nosso estudo desse livro tão interessante, tão importante, né? Então que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre.